Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre 6 motivos pelo qual você deve mover sua infraestrutura para a cloud, em específico Cloud AWS. Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre os motivos, caso você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever que eu estou sempre postando notícias sobre AWS, sobre esse mundo de cloud. Então beleza, vamos lá. Primeiro motivo, escalabilidade. Quando você move para cloud, você tem a possibilidade de escalar de forma mais fácil do que no ambiente on-premise. Quando você está em um ambiente on-premise, você precisa ter um grande hardware e muitas vezes esse hardware está muito ocioso, porque ele te atende em um determinado evento, ou um fim de ano, um Black Friday e assim por diante. Porém, esse hardware não necessariamente ele é utilizado todo momento. Isso é diferente quando você utiliza uma infraestrutura dentro de uma cloud, principalmente na AWS. Você consegue utilizar serviços que te ajudam a escalar automaticamente e de forma online seu sistema para atender qualquer demanda. Então, na AWS tem a modalidade Pay as you go, que você paga de acordo com a necessidade. Então, conforme chega a demanda, o seu sistema vai aumentar, a quantidade de servidores pode aumentar, desde que você tenha tudo configurado e funcionando da forma correta, isso vai acontecer, ele vai escalar da forma como você precisa. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é performance. Quando você está em um ambiente on-premise, você tem que ficar se preocupando com release de hardware, ter um hardware mais atual, ter um hardware com uma versão nova. Então, a gente sabe que muda muito. Você compra, até mesmo falando de celular, você compra um celular hoje, amanhã já tem uma versão muito mais nova. E para hardware, para memória, para CPU, não é muito diferente. Você tem um sistema hoje e amanhã vai mudar, e assim por diante. E vamos supor você às vezes compra até um sistema, um hardware para você, e esse hardware é melhor em CPU e na verdade você está de mais memória. O que você faz nessa situação? Dentro da AWS você consegue fazer a utilização de hardwares diferentes pagando simplesmente pela hora que você usa. Então você consegue ter hardwares com mais GPU, você consegue ter hardwares com mais CPU, você consegue ter hardwares com mais memória, com mais hertz, enfim, tem diversos tipos de hardwares que te entregam diversos tipos de performances diferentes. Sem falar que existem diversas métricas nativas que já te ajudam a ter uma ideia de como está o comportamento do seu sistema. Então você consegue ver se ele está tendo muito consumo de hardware, quanto ele está consumindo, você já tem tudo isso e você consegue inclusive configurar alertas. Então a performance, você consegue tanto avaliar a performance, como também fazer uma monitoração da performance dela e enviar alertas, eventos, caso seja necessário, baseado em um determinado threshold de CPU ou de qualquer monitoração de hardware. Terceiro motivo, licença. Quando você trabalha em ambientes on-premise, quando você instala um Windows, quando você instala um Red Hat, quando você instala um SUSE, quando você instala um banco de dados, você precisa se preocupar com licença. E não é muito simples, você não vai lá simplesmente passa seu cartão numa licença e compra. Nós sabemos que o processo de gerenciamento de licença é muito chato. Existem softwares que são utilizados para gerenciar licenças. Então imagina assim, é um serviço tão trabalhoso que existe um software que gerencia isso. Então não seria muito melhor se a gente simplesmente não se preocupasse com isso? Eu acho. Então tem a opção dentro da AWS de você comprar os serviços com o valor da licença. Então quando você lança uma EC2 Instance Red Hat, você pode pagar pela licença já. Ela já vem inclusa. Eu até falo sobre isso em outro vídeo aqui no canal. O valor já está incluso. Agora, se você não quer, você quer usar uma licença, você quer comprar, gerenciar por conta própria, você faz isso. Eu já fiz a diferença para ver o preço e não valeu a pena. Pode ser aí que você consiga alguma coisa diferente. Se você conseguiu, me fale. Mas sempre vale a pena você usar as próprias licenças da AWS e ter o suporte da AWS, ao invés de você ter um suporte externo de um outro determinado vendor. Mas caso você tenha uma situação diferente, não deixe de me falar. Beleza. Quarto motivo, backups e DR. Em ambientes on-premise que não estão em cloud, você precisa se preocupar com backups, você precisa se preocupar com DR, você precisa se preocupar com resiliência, você precisa se preocupar com garantia que, se algum problema acontecer, você vai conseguir restaurar o seu sistema. E não é só em ter backup, sim, RPO e RTO, que são conceitos que eu também já falei aqui um pouquinho no canal. RPO e RTO, que vão te ajudar diretamente em saber quanto tempo você demora aí para restaurar o seu servidor e quanto tempo de dado você vai perder. Se você utiliza serviços em cloud, na própria AWS, você consegue ter um RPO e um RTO muito, mas muito superior que muitas clouds. E muito superior que muitos outros ambientes, principalmente ambientes on-premise, onde você precisa, além de se preocupar com isso, ter mão especializada, pessoas que sabem mexer com isso, você precisa ter hardwares adicionais. Então, para DR, geralmente, você precisa ter um outro data center. Então, você tem um data center, por exemplo, em São Paulo, aí você tem que talvez ter um data center de DR em Curitiba, porque tem que ser um data center longe,
para DR. Agora, backup também é interessante que seja longe. Imagina se o seu backup e o seu servidor principal estão na mesma sala e sei lá o que acontece nessa sala, se pega fogo ou explode, enfim. Se isso acontece, você perde tudo. Então você precisa começar a se preocupar em ter replicações. E isso aí, pessoal, é muito, mas muito caro. E aí não vale muito a pena. Então por isso, se você move para a cloud, esse valor para você some. Sem falar que você não precisa de uma mão especializada para executar essas atividades. Você consegue facilmente configurar rotinas através de utilização de lambdas, que é algo que eu falo bastante, até mesmo no meu treinamento. E eu compartilho muito código sobre isso daí. Legal. Outro motivo, então agora é o nosso quinto motivo, é melhor visibilidade de custos. Pessoal, experiência própria isso daí. Recentemente, em torno de 10 dias atrás mais ou menos, chegaram para mim e falaram, olha, eu preciso saber quanto que fica esse ambiente para eu mover para a AWS e para Google Cloud. Eu fiz uma estimativa para ambos os dois. Falei, olha, para esse vai ficar X e para esse X mais 1. Legal. Daí o cara falou, nossa, interessante. E se eu mover para on-premise, só mandar para o meu data center aqui, quanto que fica? Eu não consegui estimar esse custo. Eu não consegui. Ele falou, não, mas e se eu quiser um banco de dados X? Como que eu faço? Eu fiquei assim, desculpa, não consigo te informar isso daí. Aí ele falou, não, mas como que você analisa, como que você faz? Eu falei, bom, vou fazer assim, eu vou falar com o fornecedor desse banco de dados para ver quanto custa. E aí eu fui, mandei um e-mail e até hoje eu não tive resposta ainda. Então até hoje eu não sei o valor, não consegui estimar o valor. E acabamos desistindo e vamos para a cloud mesmo. Porque realmente, pessoal, para a cloud você tem uma visibilidade dos custos, então você consegue fazer uma previsão de quanto você vai gastar. Da mesma forma que você consegue monitorar os seus custos, consegue analisar, consegue dividir os custos, consegue falar, olha, esse daqui vai pagar tanto, esse tanto, quanto eu estou pagando de backup, quanto de não sei o quê. Então está muito bem separado e você consegue ter uma ideia muito boa de qual é o custo deles, de cada um dos itens. E o sexto motivo é segurança. Segurança não é simplesmente uma segurança contra intrusão, contra invasão e assim por diante, mas sim uma segurança no seu sistema para você ter uma disponibilidade, para você ter um backup, para você ter resiliência, para você saber quem alterou qualquer coisa lá dentro. Então você não precisa se preocupar com monitoramento e nem nada disso. Quando você vai para a cloud, você geralmente já tem tudo isso daí nativamente. Você simplesmente precisa fazer uso e fazer a configuração desses recursos que já estão disponíveis. Tá bom, galera? Esses são os 6 motivos que eu considero. E o outro, só finalizando aqui, quando eu movi para a cloud, eu notei que você consegue fazer muito mais em menos tempo. No ambiente on-premise, você não tem tudo isso daí. Então eu colocaria aí um 7º motivo, que era algo que eu não estava pensando antes, que seria na performance de você executar atividades. Então, na sua velocidade de entregar serviços. Quando você está em cloud, quando você está na AWS principalmente, você tem uma performance de entregar serviços, uma velocidade de fazer entregas muito, mas muito superior, tá bom, galera? Então é isso daí que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de me seguir no Instagram caso você ainda não esteja seguindo. Eu estou postando bastante notícias lá, tá bom, galera? Até o próximo vídeo.